Olá, nós temos tratado sobre o nosso tema Teologia Reformada e Comunicação. No último vídeo, nós falamos sobre a Academia de Genebra, conhecida como Escola da Morte de Calvino, de onde muitos jovens saíam para comunicar a mensagem do Evangelho pela perspectiva da teologia reformada. E como dezenas, centenas deles morreram em prol do cumprimento daquilo que eles reconheciam serem a sua vocação. O que nós temos observado é que a Igreja tem levado a mensagem do Evangelho a lugares diferentes, em contextos diferentes, por meio de pessoas diferentes e usando métodos que parecem à Igreja, dentro daquelas circunstâncias, métodos adequáveis. Então, nós temos visto formas variadas de assim fazê-lo. John Knox, por exemplo, era um ex-aluno da Academia de Genebra. John Knox viveu de 1515 a 1572. E ele delineou um sistema nacional de educação que se propunha a conduzir a Escócia a um bem-estar espiritual e material, tendo a Bíblia como tema principal de estudo e a gratuidade patrocinada pela Igreja. Ele, em certa ocasião, advertiu ao grande conselho da Escócia, dizendo: Vossas Senhorias sejam ao máximo cuidadosos da educação virtuosa e da santa instrução dos jovens desta região. Em 1639, ou seja, após a morte de John Knox, nós vamos encontrar a Assembleia Geral da Igreja Escocesa, ela pedindo ao parlamento que estabelecesse escolas. E em 1641, a Assembleia Geral fez outra petição, nada de positivo ocorreu. Mas em 1646, quando pede outra vez, ela insiste com o parlamento para a criação de escolas, desta vez o parlamento atende, aprovando a criação de uma escola para cada região, conforme indicação do presbitério, botando-se verba para o salário dos professores. Aqui houve uma cooperação entre a Igreja e o Estado, estando a supervisão das escolas e professores entregue à Igreja. Este sistema foi tão bem sucedido na Escócia, excetuando o período de domínio inglês, só viria a sofrer, então, alterações significativas no século XIX. Então, veja a atuação lá atrás de John Knox, aluno de Genebra, e ele preocupado, então, na comunicação de uma mensagem. Mas ele participou mais também. A Bíblia de Genebra, que consistiu em uma tradução inglesa feita em 1560. O Novo Testamento saiu um pouco antes, saiu em 1557, ao que parece, prefaciado por Calvino. E essa tradução foi feita por um grupo de puritanos que fugiu da Inglaterra para Genebra devido às perseguições de Maria Tudor, a sanguinária. Nessa ocasião, 800 pessoas foram para o continente, indo 1/3 destes para Genebra. Então, havia pelo menos 233 pessoas, ou membros da Igreja Inglesa em Genebra, que então possuíam população, talvez aí de 12, 13 mil habitantes. Alguns chegam a falar de 9 mil, mas pelas estatísticas que eu disponho da época, 9 mil já era uma população muito pequena. Então, em torno de 13 mil habitantes. E essa população aumentava consideravelmente conforme havia perseguições na Europa. Então, entre os seus tradutores, nós temos um homem chamado William Whittingham, que era casado com uma irmã ou cunhada de Calvino. Essa tradução foi dedicada à rainha Elizabeth I. E este texto foi elaborado diretamente dos originais, consultando, contudo, traduções já existentes.
A Bíblia de Genebra continha notas marginais que expressavam a teologia calvinista seguida e propagada por John Knox, sendo, portanto, muitíssimo apreciada pelos puritanos. Essas notas marginais constituíram-se no fundamento hermenêutico dos puritanos para a interpretação das Escrituras. Vejam, então, tradução da Bíblia, a inserção de notas nessa Bíblia, comunicando um tipo de teologia, uma perspectiva teológica que John Knox e seus companheiros consideraram adequada. Devemos entender também a dificuldade de impressão de livros, que nós já tratamos, mesmo com a imprensa, e o preço desses livros. Daí a compreensão que eles tiveram de que essas notas no próprio texto das Escrituras facilitaria o ensino, a comunicação de uma determinada interpretação da Escritura Sagrada. A Bíblia de Genebra, ela tornou-se a Bíblia familiar do povo inglês, substituindo a grande Bíblia que tinha sido publicada em 1540. E ela vai sempre superando em vendas a Bíblia Episcopal, editada em 1568. E, bem depois, superando a própria versão autorizada, né, a King James, que iria ser impressa em 1611. Isso aconteceu durante uma geração inteira. Então, como eu comentei, ela foi dedicada à rainha Elizabeth, esta tradução. Bom, então, como eu mencionei, essa tradução foi feita diretamente dos originais e foi impressa em Genebra. É algo muito oportuno lembrar isto. Com a difusão das obras reformadas e obras, inclusive, da própria Lavra de Calvino, Genebra se tornou também um grande centro tipográfico. Muitas obras começaram a ser editadas ali, ou de pessoas de fora também, que vinham e ali poderiam imprimir suas obras. Voltando à Bíblia de Genebra, ela foi a primeira Bíblia a ser inteiramente dividida em versos, seguindo, então, a quarta edição do texto grego de Roberto Estienne, que foi publicada em Genebra, também, observem, em 1511. Na edição de 1560, os apócrifos foram publicados, contudo, com a advertência de que eles não possuíam a mesma autoridade dos escritos canônicos. E lá temos esta inscrição. Estes livros que seguem em ordem depois dos profetas até o Novo Testamento são chamados apócrifos, isto é, livros que não foram aceitos pelo conselho comum para serem lidos e expostos publicamente na igreja. Nem tampouco servem para provar nenhum ponto da religião cristã, a menos que tenham apoio concomitante, ou seja, simultâneo, das outras escrituras chamadas canônicas para confirmá-lo, ou nas quais esteja fundamentado, porém como livros procedentes de homens piedosos. Foram aceitos para serem lidos para o estímulo e fomento da instrução da conduta piedosa. Bom, esta Bíblia ela foi impressa diversas vezes. Reparem o alcance dessa perspectiva de comunicação do Evangelho. Ela teve 40 edições, aparecendo pela última vez em 1644. A primeira edição publicada impressa na Inglaterra foi a de 1579. Lembremos que ela foi impressa primeiramente, ou melhor, ela foi feita na Escócia. A sua influência foi enorme, sendo principalmente utilizada nas casas dos crentes, o que me faz pensar que ela se transformou numa espécie de Bíblia de estudo. E ela também foi muito importante na tradução da King James, né, em 1611. Ela se valeu como elemento de consulta, eles puderam se valer dela desta forma. Então, o Novo Testamento foi impresso
isso em 1557, foi impresso na tipografia de Conrad Bad, que residia em Genebra desde 1549, tendo, em 1562, fechado a sua oficina, dedicando-se exclusivamente à pregação do Evangelho em Orleans, onde viria a morrer de peste. Aqui uma observação. Esse Conrad Bad, tipografia, foi importante na impressão do Novo Testamento da Bíblia de Genebra, mas depois ele entende que o seu chamado era para pregar o Evangelho mais especificamente, e ele fecha a oficina. Observem duas formas diferentes de comunicação. Ele poderia continuar com a sua oficina, e de fato ali estava comunicando o Evangelho da forma como fez. Mas agora ele tem uma perspectiva diferente, mais específica. Então, isso é uma visão de teologia reformada e comunicação do Evangelho. Bom, e a Bíblia, então, completa, seria impressa em 1560, também em Genebra, mas uma outra gráfica, com outro tipógrafo, o Royland Hall. E assim o Evangelho vai se difundindo. Então, esse Bad, Conrad Bad, que também é chamado de Badius, ele imprimiu, por exemplo, antes de se dedicar especificamente à pregação do Evangelho, os sermões de Calvino sobre os 10 mandamentos. Isso na edição de 1557. É apenas uma curiosidade. Mas há uma outra contribuição de John Knox que eu destaco nesta comunicação do Evangelho. É a Confissão Escocesa. Esta confissão foi escrita sob a liderança do Knox, e em 4 dias, por 6 homens, curiosamente, todos eles tinham o prenome de John. A Confissão Escocesa foi adotada pelo Parlamento Escocês ainda em 1560, em 17 de agosto, e depois ela seria ratificada em 1567, quando o Parlamento a adotou por decreto. Em 1572, todos os ministros tiveram que subscrevê-la. Ela permaneceu como confissão oficial da Igreja Reformada Escocesa até 1647, quando, então, a Igreja adotou a Confissão de Westminster. Observem, então, meus irmãos, formas variadas, aproximações diferentes, mas o pensamento reformado, a teologia reformada, associando-se à comunicação, e não poderia ser diferente, valendo-se de instrumentais diferentes, mas levando a mensagem. No próximo vídeo, eu quero falar sobre uma outra forma que vimos também de comunicação da mensagem do Evangelho. Eu quero falar no próximo vídeo sobre Comênios. João Amós Comênio, Comênio ou Comênios, a forma latinizada, pai da didática moderna. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.